Pelo título e pela thumb, você tá achando que esse daqui é um vídeo sensacionalista, né? Relaxa, não é. Você vai entender. O seu time vai ficar sem mundial, e eu nem tô falando só daqueles mundiais disputados lá atrás, no passado, que são já contestáveis hoje em dia. Eu tô falando mesmo daqueles que foram disputados depois de 2000, já com a alcunha Mundial FIFA. Esses títulos estão em risco. Mas para entender isso, você vai ter que entrar aqui comigo e fazer uma projeção mental. Então, bora! Para começar, vamos voltar mais ou menos uns 70 anos na nossa história, lá em 1951, quando o Palmeiras ganha o primeiro Mundial. Naquela época, esse título, conquistado em cima dos maiores times do mundo, de clubes europeus extremamente reconhecidos, como a Juventus, que o Palmeiras enfrentou na final, era considerado um time de relevância mundial, sim. Principalmente porque no ano anterior, em 1950, o torcedor brasileiro tinha passado por um grande baque, que era perder uma Copa do Mundo na final, dentro de sua casa, para o Uruguai. Então, de sentimentos machucados, foi muito importante para o torcedor brasileiro recuperar sua confiança e ganhar aquele título que foi sim muito reconhecido na época. Outros times como o Fluminense e o próprio Corinthians vão ganhar títulos considerados naquela época de relevância mundial ainda antes de 60, 65, e esses títulos a gente tem que pontuar sobre eles algumas coisas. Por exemplo, não tinha muito bem um padrão definido nessas competições, o que acaba tornando eles um pouquinho contestáveis. Outra coisa é que eram títulos mais fáceis de ser conquistados do que os mundiais de hoje em dia. Até porque a disparidade entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, por exemplo, em questão de finanças, em questão de dinheiro, não era tão grande. Então era menos complicado conquistar títulos nessa época. Pontuado isso, a gente faz uma viagem no tempo para 2000, onde nasce o Mundial FIFA. Surge um mundial com um padrão definido e muito mais difícil de ser conquistado, porque a disparidade entre o futebol europeu e o futebol sul-americano já estão muito maiores. Então o que acontece é que a partir do momento em que times começam a conquistar esse Mundial FIFA, como o Corinthians, o São Paulo e o Internacional, começa-se a não reconhecer os mundiais conquistados lá atrás, que eram muito mais fáceis. Vou te contar que tem maluco que só porque ganhou esse Mundial, que é claro, mais complicado porque a disparidade hoje em dia nunca foi tão grande, a disparidade como é hoje em dia, tem maluco que desconsidera os mundiais ganhados pelo São Paulo, ganhados pelo Grêmio, ganhados pelo Santos, de 70 até 2000. E se eles já desconsideram esses, que foram disputados em padrões consideravelmente parecidos, por que não desconsiderar os que foram ganhados lá atrás, lá em 1950, 60, com padrões muito mais diferentes e disparidade muito maior? Tem gente que desconsidera até o Mundial de 2000 do Corinthians só porque foi disputado num padrão diferente, só para você ver o quanto o padrão e a dificuldade pesam nessa discussão. Mas aonde eu quero chegar fazendo todo esse apanhado histórico? O ponto é o seguinte: a partir de 2021 vai começar a ser disputado um novo formato de Mundial. Um formato mais legal, um formato mais vendível e um formato para o time sul-americano muito mais difícil. Em vez de derrotar um clube europeu, vai ter que derrotar outros. Vai ter que derrotar mais de um clube europeu na mesma competição, o que dificulta, torna mais difícil, torna mais almejado, além de que vai ser disputado de 4 em 4 anos. Então diminui sua chance de ganhar. A chance que você tem hoje em dia, todo ano, de ganhar um Mundial, diminui em 4 vezes. Então se torna um Mundial muito mais difícil e de um padrão diferente. Então agora imagine, daqui 70 anos, quando os times brasileiros já tiverem ganhado, alguns times brasileiros, mesmo que seja 3 ou 4 times brasileiros, já tiverem conquistado esse Mundial, o que os torcedores mirins, nascidos em 50, nascidos em 40, vão dizer sobre o Mundial FIFA de hoje em dia? Eu vou te dizer o que eles falarão sobre esse Mundial FIFA de hoje em dia e sobre os outros disputados antes do Mundial FIFA. Vão dizer que não são mundiais, exatamente como a gente faz hoje em dia com os mundiais conquistados antes de 2000, principalmente os lá de trás. Portanto, a reflexão que eu trago aqui para todo mundo hoje é: se você não quer que seu time perca o mundial dele, se você não quer que daqui 50, 60 anos passem a desconsiderar como desconsideram o do Palmeiras, o do Corinthians, o do Fluminense, até o do São Paulo, do Grêmio, do Santos, até o do Flamengo, valorize a história do seu time e, acima disso, valorize a história
do time alheio. Senão fica esse ciclo eterno de eu desvalorizar a conquista do time do meu amigo e ele desvaloriza o meu, e nunca a gente consegue construir uma história do futebol, uma história sólida, uma história em que todos reconheçam. Então, se você não quer que seu time perca o Mundial que ele já tem e se torne um 100 Mundial, valorize a história. Até o próximo vídeo de qualidade quase nada duvidosa.